dois, três, testando. Fala, profissa! Aqui quem fala é Matheus Williams. E Guilherme Williams, está no ar mais um episódio do seu podcast sobre profissões. E o episódio de hoje é sobre o profissional de direito. Com a toga e o vadimécum embaixo do braço, vamos começar essa sustentação oral da forma menos rebuscada possível. Hoje estamos com ele, egresso do Programa de Avaliação Seriada da UNB, o PAS. Ele que tem mais de 6 anos de formação, é pós-graduado em Direito do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes e atualmente cursa MBA de Gestão e Direito Empresarial, na Fundação Getúlio Vargas. No início de sua trajetória, se arrependia de não ter estagiado em órgãos públicos. Estagiou no escritório de Adriane Miranda Advogados e no então chamado Consulte, escritório de seu pai, Wellington Mendonça dos Santos. No semestre de sua formatura, foi promovido a sócio do já Mendonça e Santos Associados. Mesmo tendo prestado e sido aprovado em alguns concursos de nível médio e superior, optou por abrir mão, inclusive da Procuradoria do DF, por já estar muito inserido no dia a dia, por também desempenhar funções de gestão do escritório, que conta com uma equipe de 8 advogados. Falamos com ele, Lucas Santos. Fala mais de você, Lucas, pra gente. E aí, meus amigos? Boa noite para todo mundo, um prazer falar aqui com vocês. Estamos aqui entre bons amigos, Matheus aí desde a época de infância, Lucas aí, meu colega aí de combate nos tribunais. Mas é isso aí, né? Sou advogado, inteiramente voltado para a advocacia. Hoje em dia não penso fazer mais nada da minha vida e penso aí que a gente vai ter um bate-papo legal aí para falar um pouquinho sobre essa carreira que é apaixonante, que é absolutamente é muito interessante o dia a dia. Eu sou muito grato por ter feito essa escolha, tá? E agradeço o convite de todos vocês, é um prazer a gente conversar um pouquinho. E também temos ele, com graduação concluída em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub, entre 2013 e 2018, adquiriu profunda experiência na Justiça do Trabalho por ter atuado principalmente em demandas oriundas do Sindicato dos Bancários de Brasília, um dos maiores sindicatos do país e o que gera bastante demanda. Com essa vivência, construiu enorme trato com o atendimento ao público. Hoje é sócio da PMR Advocacia, em Brasília, escritório onde é responsável pelo gerenciamento de demandas em trâmites tanto no Tribunal Superior do Trabalho como no Superior Tribunal de Justiça, além de integrar a Comissão de Tribunais Superiores da OAB-DF. Quem se junta a nós nesse papo é Lucas Bacilli. Fala mais você, Lucas, pra gente. Fala, pessoal, tudo bem? Muito prazer, muito obrigado pelo convite. Como disse o Dr. Lucas aí, estamos realmente entre amigos, pessoas que eu conheço aí desde, os 10 anos de idade. Então o convite é aceito na hora, a gente nem pensa, né? Assim como o Lucas, que eu tenho reiterado o que ele falou, a advocacia realmente é uma carreira apaixonante. Não sei, vamos lá, desde os meus 14, 15 anos de vida, mesmo antes de saber como era, né, como era a batalha, quais eram os detalhes, a gente achava que as coisas eram igual aos filmes, mas desde aquela época eu queria, e não me arrependo nem um pouco, estou aqui na luta e acho que deu certo. Vamos conversar aí sobre os detalhes, sobre quais os vários caminhos que a gente pode tomar quando escolhe essa carreira, né? E estamos aqui para isso. E para completar o nosso time de defesa, temos ele, formado há mais de 20 anos em Direito pelo Centro Universitário do Triângulo, Unitri, é pós-graduado em Direito Civil e Direito Processual Civil, advogado sócio fundador do Escritório de Advocacia Valdir Dias Advogados Associados, atuou como professor universitário no período de 2008 a 2020 no Centro Universitário IMEPAC. Também foi coordenador da Escola Superior de Advocacia, ESA, em Araguari, Minas Gerais. Realizando trabalho para o município, atuou como procurador-geral do município de Araguari, Minas Gerais, de 2010 a 2012, e voltou a ocupar o mesmo cargo de 2017 até o atual momento. Com vocês, Dr. Leonardo Oliveira. Fala mais de você, Leonardo, pra gente. Boa noite a todos, especialmente Guilherme, Matheus e os meus 2 colegas de profissão, os 2 Lucas. E inicialmente eu dispenso o doutor, apesar de já ter sido colocado, mas
dispenso aqui esse tratamento, é um tratamento mais formal, e da praxe, né, forense, da lida forense. Aqui nós estamos em momento de descontração para falarmos do direito. E é o objetivo de hoje, né? O objetivo é a gente apresentar essa profissão que é maravilhosa, né? A vibração, a empolgação na apresentação dos dois Lucas, né? Os dois colegas que estão aqui, é contagiante, porque o direito é assim, o direito contagia, o direito envolve e o direito apaixona. Somos todos apaixonados pelo direito. E vamos tentar transmitir um pouco dessa paixão a vocês todos, né? A todos os que compõem essa audiência, vocês dois, Matheus e Guilherme. Ótimo, tomara que apaixone mais gente aí, hein? I want the truth. You can't handle the truth. Então senta que lá vem história. Aí a gente já começa com a pergunta: o advogado é meu amigo ou quer se dar bem em cima do meu problema? Quente. O advogado, ele não tem que ser nem seu amigo e muito menos se dar bem em cima do seu problema, né? O advogado é um profissional que as pessoas buscam para solucionar o seu problema, né? Então, não é como amigo que ele atua, é como um profissional. Eventualmente, né, pode se tornar amigo de algum cliente, não há problema nenhum. São as relações humanas da advocacia como em qualquer outra profissão. Então, eventualmente, pode surgir aí amizades dessa relação profissional. Mas ele não atua como amigo, ele atua como profissional, ainda que ele esteja atuando em favor de um amigo. Mas ele tem que ter a racionalidade e o discernimento para atuar bem desapaixonado, né, de forma desapaixonada. Então ele tem que lidar com racionalidade para exercer bem a sua profissão. E muito menos se dar bem em cima do problema do outro, né? Então o advogado exerce aí, na verdade, uma profissão que é meio sacerdócio, né, entre aspas, porque é um voto de pobreza, praticamente. Ele luta pelo direito de quem é o seu cliente e, obviamente, é uma brincadeira, né? Mas nós colhemos os frutos disso. São justamente os honorários. Os honorários justos, contratados, combinados previamente, dentro do critério de justiça. E, então, ele também não se dá bem em cima do problema. Ele soluciona e é remunerado por isso, né? Busca solucionar o problema do cliente e é remunerado por isso. Né? Afinal, nem relógio não trabalha de graça, né? E complementando um pouquinho aí o que o nosso amigo Leonardo comentou, um exemplo claro dessa situação que antes da gente ter essa proximidade, que é normal, de vez em quando eu pessoalmente tenho a alegria de ter muitos clientes como amigos, mas antes disso a gente tem que realmente, nós somos técnicos, no sentido de que a gente está lá para emprestar aquela melhor solução. E um exemplo claro disso aqui é que na semana passada, para vocês terem uma ideia, na quinta-feira, eu estava fazendo uma audiência de conciliação em um processo super chato, envolve umas questões muito delicadas, mas tinha uma excelente possibilidade da gente conciliar, resolver, sem precisar ter sentença, sem precisar ter recurso, todo esse negócio. E calhou da advogada ter tomado as dores da cliente. E especificamente nesse caso, a sensação que eu saí, que a juíza, inclusive, depois fez o comentário, da conciliadora, todo mundo que estava junto, é que o acordo não foi feito justamente porque a advogada, no afã da amizade, no afã de defender a cliente, terminou esculhambando lá o negócio no dia, e aí como é que faz? Uma solução que é para ser muito rápida, terminou que não foi mais técnica. Eu vou complementar o Lucas aqui e vou levar... a gente está nessa toada de falar clientes, amigos, né? Quem que nunca advogou para um amigo, né? Principalmente ali na primeira semana de OAB ali, você quer qualquer amigo. Você quer qualquer problema. Amigo, você tem problema, não? Você tem problema para resolver na justiça, não? Você quer algum problema para você assinar e para você digitar lá o número da sua OAB, entendeu? Para você falar assim, comecei. Mas entrando nessa seara, o mais importante que eu tento atuar, complementando aí principalmente o exemplo do Lucas, as pessoas elas têm a vaga noção de que sempre o que é justo no bom senso comum, o homem médio acha que é o bom senso e é justo, aquilo sempre vai prevalecer. E nem sempre, muitas vezes a gente tem aí vários exemplos onde a gente fala assim, aquele caso terminou de uma maneira não justa. Cabe ao advogado, enquanto contratado,
tentar trazer, tentar se afastar, muitas vezes, da tecnicidade para aproximar o cliente, no sentido de, eu sou técnico, eu vou tentar descomplicar para ele, para mostrar para ele o que pode acontecer. Então, muitas vezes a gente fala assim, fulano, tem chance de ganhar e tem chance de perder. Sempre a gente vai dizer isso. E a gente tem que explicar de uma maneira em que ele entenda, por exemplo, o porquê que aquele pedido, aquele recurso, aquela audiência teve um problema, uma coisa que para ele era inesperada, era incabível. Então, essa relação não necessariamente de amizade, né, mas essa relação próxima, muitas vezes para a gente aproximar o nosso cliente, que muitas vezes é de uma outra área, não faz ideia do que está acontecendo no processo, para a gente trazer transparência e entendimento para o cliente. Isso é muito importante. E só o último comentário, ó, e aí vai a dica para os futuros advogados: amigo é a pior pessoa para você cobrar honorário. Então, avalie bem as suas amizades. Lucas, Leonardo, acho que não me deixam mentir nisso aí, mas eu sugiro essa avaliação. Quantos amigos têm processos judiciais em trâmite que nós não somos advogados deles e eles nos ligam para tirar as dúvidas de um processo que o outro advogado está representando e vem para tirar uma dúvida? O que quer dizer aquele andamento? Pô, eu achei que eu ia estar bem aqui, porque tem 3 advogados amigos aqui. Cancelar eu já isso ia ver agora. aqui, dar uma olhada aqui nos negocinhos que eu tinha que ver mesmo. É todo dia. Só tem pergunta boa. Só precisarei de um advogado se cometer algum crime? Nem pensar. Inclusive num exemplo de... Se os meus colegas me permitem iniciar, né? Inclusive, quando você é a vítima, não necessariamente de um crime, mas a vítima de algum ato ilegal, algum processo danoso, o advogado está lá também para você. Então você não, às vezes não agiu, né? Você não foi, que a gente chama de comissivo, enfim, não teve atividade nenhuma naquilo, foi sujeito passivo, né? Recebeu algum tipo de dano. O advogado muitas vezes vai ser, inclusive, mais necessário, né, para você demonstrar aquilo, se você quiser levar isso para a esfera judiciária. De fato, você se colocou muito bem, né? E existem outras situações também, né, além dessas já tratadas. Por exemplo, no ato tido como criminoso, o advogado pode atuar, inclusive, no tribunal do júri como assistente de acusação, por exemplo, né, auxiliando o Ministério Público na acusação. Não é típico, né, é mais raro, mas o objetivo, quando ele atua como assistente de acusação, também não é para promover uma vingança por parte da família da vítima, né, sim para resguardar ali a possível reparação civil posteriormente. Então, há essa possibilidade do advogado atuar como assistente de acusação. E fora da esfera criminal, você já colocou muito bem, o advogado é necessário a todo momento, e eu brincava inclusive com meus alunos em sala, que algum dia o sujeito precisa de um advogado, nem que seja depois de morto para fazer o inventário dele, mas em algum vai precisar do advogado. É isso. E lembrando também o pessoal, tem muita gente que acha que é advogado, que a gente é só briga, gente, que a gente é só querer tomar o patrimônio dos outros, não é isso não. Se vocês, por exemplo, aqui o podcast cresceu pra caramba, vocês estão cheios de marca publicitária procurando vocês, quem vai escrever o contrato no qual que vocês vão acordar essas questões, como vai ser essa remuneração, como vai ser a exposição, é um advogado. Se vocês tiverem uma empresa, de repente, querem delimitar ali como que essa empresa vai agir, como que o sócio tem que se comportar, é um advogado. Hoje, na verdade, a gente fala até que a advocacia, assim, diria que uns 20 anos para cá, né, ela migrou bastante de um contexto bem litigioso, que é o que a gente chama, o nome técnico é do contencioso, e está vindo muito para essa parte consultiva, justamente para saber, vem cá, na minha empresa, eu posso fazer isso? Não posso? Porque hoje a ideia não é mais litigar para ganhar e depois de 4, 5, 6 anos tramitando na justiça. Hoje a ideia é precaver, ter bons contratos, ter uma boa norma, para então conseguir ir adiante. Isso aí prevenir, também é uma coisa relevante. Exatamente, Lucão. Isso aí, prevenir. Prevenir, com certeza. E é importante deixar claro, a gente acabou não exemplificando muito, eu acho importante dizer para o pessoal o seguinte,
Só para a gente voltar na pergunta, né? Só quando eu cometo um crime? Não, muitas vezes você vai precisar acessar o judiciário para você ver o seu direito, que já está garantido, você sabe que aquilo é seu direito, ou na própria Constituição, ou numa lei, e você vai precisar do advogado muitas vezes para ter aquele direito garantido. A gente sabe que, acho que a maioria das pessoas sabe que algumas causas, né, que a gente chama do juizado especial, não é necessário a constituição de advogado no seu início. Mas na grande maioria, se a gente for fazer uma estatística, uma porcentagem, a grande maioria para a gente ajuizar uma ação é necessária a constituição de advogado. E por isso, né, que a Constituição Federal ela já prevê que o advogado é essencial à justiça. Né? É importante dizer isso até para facilitar aí os caminhos dentre os meandros aí, principalmente quando a coisa é muito técnica, né? E aí, então, aproveitando esse gancho, né? Quais são os ramos que posso trabalhar na advocacia? Aí vai um podcast só para isso, né, doutores? Eu deixei para vocês começarem a enumerar o complemento aí no final. Alguém abriu uma tabela de Excel aí. São diversos ramos, né? Você tem os grandes leques, a advocacia civil, criminal, trabalhista, direito administrativo, direito constitucional. Então você tem assim você tem pilares, né, do direito. E você tem as subdivisões dentro desses grandes leques. Então no direito civil, por exemplo, você vai ter atuação na área de família, sucessões, empresarial, então direitos reais, né, que lida com propriedade, né, com bens imóveis, transmissão de propriedade. Estou tentando ser o mais simples possível aqui para fazer entender por todos, né? Não dos presentes, é claro, mas de outros que às vezes não conheçam bem aí as vidas forenses. E você tem no direito outros campos do direito muito interessantes, como o direito consumidor, que é muito acessado, né? Todo mundo é consumidor. Então, você tem o direito consumidor, você tem direito tributário, né? E dentro por exemplo, do direito administrativo, você também é uma área que é pouco procurada pelo pessoal. Onde estou hoje, né? Hoje eu estou como procurador-geral do município aqui de Araguari, pela segunda vez, e é uma área assim pouco às vezes procurada aí pelos colegas, com grau de especialidade mais aprofundado, é pouco procurada nesse grau de especificidade, né? Mas é uma área muito interessante e lida, por exemplo, com mandados de segurança, aqueles que atuam na iniciativa privada contra a administração pública, por exemplo, né? Os meus adversários assim, no processo, e com outros direitos tantos, né? Tanto na execução fiscal também. Então, é uma sumidade de áreas, né? Fora direitos da internet hoje, né? Os direitos virtuais, então, tem cyberdireito. Então, tem uma gama de profissões. E deixo os meus colegas falarem um pouco, porque realmente é um leque muito grande. Eu entendo que muitas vezes a faculdade, como o Dr. Leonardo falou, a faculdade de Direito, ela vai te apresentar quase que apenas assim, esse leque geral, né? Essa gama inicial, administrativo, constitucional, tributário, penal, trabalhista. E aí, quando você vai para a selva, você vê que um problema que gerou uma única vez no Brasil e depois, claro, isso pode ir se repetindo, aquilo acaba virando uma especialidade. Vou dar um exemplo. Né? O Dr. Leonardo falou aí do direito administrativo, então tem muito concurso público e tem muito concurso público que é para a empresa que o regime dos seus empregados é CLT. Né? Então, eles são regidos pela consolidação das leis trabalhistas. E aí, a esfera, quando eles vão reclamar algum direito contra essa empresa, é a Justiça do Trabalho. Então, muitas vezes, você tem problema nos concursos relativos àquela empresa. E eles vão ser resolvidos na Justiça do Trabalho. Com certeza, o Dr. Lucas está aí, aqui de Brasília, não me deixa mentir, tem advogados especializados em ações sobre os concursos dessas empresas. Só atua na Justiça do Trabalho para contra essas empresas, né?
os futuros empregados, né, para quem participa desses certames. Então, é uma coisa que você nunca ouviu falar na faculdade, jamais ouviu falar na faculdade, um problema específico gerado a partir da Constituição de 88 e que se torna uma especialização, vamos dizer assim, né? Se você for na tabela da OAB lá para cobrar honorários, não tem essa ramificação, mas ela é criada com a prática. Cara, e complementando o que o Lucas disse aqui, que vou pegar esse gancho, porque você pegou meu exemplo, Lucas. Ó, desculpa roubar. A gente não combina. Vou chamar um advogado para isso, hein? A gente não combina o roteiro antes aqui, você fica pegando os meus exemplos. Mas o que eu ia falar era exatamente isso. Eu e o Lucas, por exemplo, a gente já se encontrou muito aí nos tribunais, justamente nesse período em que ele advogava muito forte para a classe bancária, e meu escritório também é integralmente, quase que integralmente, focado também nos colegas bancários. Mas é um escritório trabalhista. E quando alguém chegava com esse problema de concurso público, por exemplo, para um banco, que talvez eu também resolvesse outras questões, eu não pegava no meu escritório, porque é uma subespecialização muito específica, é um conhecimento muito específico, a ponto de ser muito melhor, fazer muito mais sentido para a gente fazer uma parceria com outro escritório que tem essa expertise, que toque as ações dessa forma, do que a gente mesmo aprender do zero, essa coisa toda. E indo para o extremo oposto, o Leonardo colocou muito bem que a gente tem essas especializações amplas, né? Civil, administrativo, constitucional, e sempre é muito comum falar isso para a gente na faculdade, ou mesmo na advocacia, que a advocacia é um mundo. E é o mesmo mundo, e eu vou para o outro exemplo, para o outro extremo, para o que há de mais específico. Eu tenho um colega, um bom amigo, excelente advogado, André, um grande conhecedor de vinhos, né? Ele vive disso, ele é um cara assim, é um bom vivan, é um boêmio, assim. Nossa, ele tem página no Instagram de vinho e tudo mais. E para que vocês tenham uma ideia, ele se tornou um advogado, um dos poucos especialistas no Brasil em direito voltado para vinhos e vinícolas. Porque, por exemplo, pode ter direito administrativo, mas como é que você consegue, de repente, obter uma determinada autorização para fazer um plantio específico de uva ou para colher, para obter o que eles falam lá, que é o terroir, que é é como se aquele vinho ele foi produzido sob condições muito específicas. Ele é o advogado de grandes vinícolas do Brasil para obter esse tipo de certificado. Então ele vive, eu falo assim, olha, coisa boa, porque tem muita gente que vive do que gosta e você efetivamente vive do que você bebe. Você é um cara muito privilegiado. Essa foi bem específica, hein, Lucas? Essa foi bem específica. Essa foi. Ainda quero chegar de grau aí, especificidade. Eu acho que... E tenho certeza que ele deve experimentar o produto que ele defende. Vai acabar com o estoque. Sim. Eu acho que ficou bastante. Só complementando o que o Lucas falou, todo mundo aqui deu um pequeno exemplo, acho que ficou bem claro que as especificidades são bem grandes, né? Com esse exemplo do vinho, a gente não ficou mais na dúvida, né? Mas eu gostaria de falar que isso é um mundo. A gente ficou falando aqui muito e acaba, não sei se os meus colegas vão concordar, mas a gente ficou falando aqui de um mundo que é gigantesco e que aqui a gente está falando sempre, quase que sempre, pensando no direito material. Ou seja, o direito, o que tem o direito, o que está na lei ali para ir buscar. Tem um outro mundo do direito, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que é no qual eu estou inserido hoje, que é o direito processual. Que aí é outra coisa. Tem gente que vai pegar a causa, vai fazer a petição inicial, audiência, sustentação oral no Tribunal de Segunda Instância, etc. E depois vai chamar um outro advogado para atuar nos tribunais superiores. Né? Que aí o cara, às vezes, ele não faz ideia de quem fez a petição inicial, não sabe nem qual foi o problema direito. Mas ele vai chegar aqui num tribunal superior para tentar fazer o recurso dele ser lido. Não é ele ganhar, fazer o recurso ser lido. Isso é uma das especialidades do direito também. É o cara que vai tentar fazer o processo desenroscar. Então, esse é o direito processual, porque tem regras e tem ritos. Então, tem essa especialidade, que é o cara que trabalha só com isso. Pô, deu uma enroscada, o recurso do cara não foi lido por causa de um motivo X.
Ele vai tentar destrancar aquele recurso para aquela matéria, para aquele problema ser analisado no Tribunal Superior. Só apresentando aí que é um mundo também à parte. No direito administrativo também é um bom exemplo. Porque, por exemplo, dentro do direito administrativo você tem divisões, né? Você tem os assuntos afetos ao servidor público, por exemplo, e outros, como, por exemplo, licitações. E licitações, por exemplo, é um universo à parte, porque enquanto que no direito em geral o profissional lida ali com entendimentos, né, doutrinários, né? Doutrinários são aqueles entendimentos defendidos por autores do direito, né, por estudiosos autores de livros jurídicos. Então, enquanto você tem entendimentos no direito em geral, doutrinários e jurisprudenciais, e nos jurisprudenciais você lida com os entendimentos de tribunais, normalmente o tribunal do seu estado, né, o tribunal estadual, o Tribunal de Justiça do seu estado, ou do Distrito Federal, os tribunais regionais federais e STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, o STF, o Supremo Tribunal Federal. Já quando se trata de licitações, além desses todos, você ainda vai lidar ainda com o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Entendimentos do Tribunal de Contas da União, né, TCU, TCS. Então, é todo um universo à parte. É uma especificidade muito grande, né? Então, é bem complexo mesmo. O direito é esse universo que a gente fala, que já está dizendo há bastante tempo, e podemos ficar mais 3 horas, ou 4, ou 5, falando desses campos do direito. E não esgotaremos, né, Leonardo? E não esgotaremos. Não esgota. Legal. Não. E para escolher o ramo, faz como? Além, óbvio, do colega do Lucas, que já bebia com que trabalha. Mas... Você busca por algo que você tem alguns caminhos, né? Ou você busca por algo que você tem mais afinidade, ou você se insere diante, por exemplo, de um estágio que você fez, um escritório que precisou de um perfil naquela área específica, né? O nosso escritório aqui tem 6 advogados, então alguns ali cada um tem uma tendência maior para uma área ou para outra. E é lógico que o escritório sempre tenta respeitar mais o perfil do profissional também, para que ele seja o titular ali, o coordenador daquela área específica, ou então mesmo uma situação de vida, algo inesperado, como, por exemplo, você pegar uma causa, ou você se inserir num concurso público, ser aprovado num determinado concurso, e aí você se apaixonar por aquela área ali, que às vezes você não estava nem imaginando em lidar. Então, é uma série de fatores, de variantes que podem te levar por esses caminhos aí a escolher um determinado campo do direito, né? Ou ainda que você não escolha sem se abster dos demais, mas você dá mais ênfase para aquele campo, ainda que você goste também de atuar em outros campos. O que tem que ter é responsabilidade, como um dos colegas falou agora há pouco, né? O sujeito não pode ser aventureiro de querer trabalhar numa causa, por exemplo, que ele desconhece totalmente e trabalhar sozinho, sem o apoio, sem o amparo de alguém mais experiente. Então, é preciso ter responsabilidade com o cliente, né? Por isso que eu digo, para finalizar, algo que eu acho muito importante, as pessoas dizem assim, é prova do AB, né? Não, isso não... Para que tem que ser? Para que tem que ter o exame da ordem? Olha, tem que ter o exame da ordem, você tem que submeter a aprovação da ordem para aferir o seu conhecimento jurídico. E o exame da ordem não tem que ser fácil. Sim. Ele não pode ser fácil mesmo. Por quê? Para filtrar no mercado? Para filtrar, mas a bem dos clientes. Não a bem dos advogados que já estão advogando, não. Mas a bem dos clientes. Porque você ganha uma carta branca com a habilitação, né, na ordem, para você advogar em todos os campos. O juiz, por exemplo, estadual, ele lida com a gama de legislação. O juiz federal com a gama de legislação. O juiz do trabalho com uma gama específica. Né? Nos tribunais militares, uma gama específica. E o advogado, ele está habilitado para atuar em todos os campos. Então, precisa ter esse critério, né? Já puxando um gancho aí para falarmos do exame da ordem, da importância, né? No momento oportuno aí, se surgir aqui, a gente explana. Eu não queria ser utópico, voltando à parte de como escolhe a área,
Mas, assim, tem aquela coisa da gente trabalhar gostando, né? Então, não sei, foi na apresentação do Lucas, né, que ele já foi direto para escritório, não trabalhou em órgão público, mas é muito importante, né? O cara que ele pensa assim, pô, vou tentar advogar. É muito importante ele trabalhar em escritório, porque muitas vezes ele vai ter contato com mais de uma área, né? E quando ele tem contato com mais de uma área, ele tem contato com aquele processo passando por todas as instâncias. Então, ele vai ter contato com o cliente, ele vai ter contato com a audiência, ou seja, juiz de primeira instância, ele vai ter contato com sustentação oral, ele vai ter contato com como forma um contrato de honorários. E nisso, e aí somando as áreas, o que eu sinto, né, na minha carreira? Eu sinto que eu fui vendo, e hoje eu faço o que eu gosto, no sentido do que para mim é leve, do que para mim é bom estudar, do que para mim é bom aprender. Entende? Então, quando eu faço essa atuação em tribunais superiores, por exemplo, os doutores sabem muito bem que é uma coisa muito técnica. É uma coisa ali de saber súmula, é questão de detalhe, é questão de uma palavra que pode ou não pode estar num recurso seu. Tem gente tem advogado que isso para ele é um martírio. Então, ele vai para outra área, porque escrever sobre aquilo para ele é chatíssimo. E para mim não, para mim trabalhar com o processo, atacar decisões dos magistrados, para mim é como assistir uma partida de futebol que eu gosto tanto quanto a advocacia, entendeu? É leve. Para mim, eu ler decisões judiciais, ler questões processuais é leve. Então, na hora que você entra num estágio, na hora que você vai conhecendo os processos, abrindo alguns processos que às vezes você nem tem nada a ver, é você ver até pela leitura das peças e das decisões aquilo que para você é tranquilo, aquilo que você fala assim, pô, isso aqui é legal de ler. Eu acho que é um bom caminho também para você escolher a área. Legal. Ô Lucas, e o advogado é inconformado por natureza, né? A gente não se conforma, não. Perde na primeira instância, quer recorrer à segunda, né? E fica indignado quando o cliente não permite que a gente exerça aí o direito de recurso. Então, o advogado é inconformado por natureza. A gente liga para o cliente e fala, por favor, paga essa guia aí do recurso, por favor. Nós ficamos indignados lá no escritório essa semana, porque teve um cliente numa causa até bastante importante, bastante um volume razoável aí de valores. O cliente não quis recorrer, não sei, eu falei, gente, ganhou, né? Ganhou parcialmente, mas se deu para satisfeito, podia ser melhor, a gente tem esse espírito. A gente não se contenta, não. Então, nas causas pequenas também é a mesma coisa, né? A gente vai lá para a turma recursal fazer uma sustentação oral nos recursos do juizado especial, e às vezes você está discutindo ali uma causa pequena, mas você está discutindo com afinco, né? Com um verdadeiro clamor ali de querer ver o seu ponto de vista vigorar. Então, o advogado é inconformado por natureza. Que bom que você atua assim, viu, Lucas, nos tribunais aí, você tem buscado sempre isso. Estudantes, tá? Lembrando o seguinte, nesse afã de recorrer, por ser inconformado por natureza, sempre avisar o cliente se houver possibilidade de multa, tá? Se houver possibilidade de multa, vamos avisar os clientes. Eu estava batendo papo com uma estagiária exatamente sobre isso. Ela estava falando no que especializava e tudo mais. E eu falo que hoje em dia, cara, sendo bastante franco, é um privilégio você poder, no início da sua carreira, escolher a área onde você vai atuar. Eu digo assim, eu fui privilegiado, porque meu pai já tinha um escritório que já tinha uma carteira grande de ações. Então, para mim, foi muito natural ir para o direito do trabalho. Agora, na prática, o que acontece é que muitas vezes a área que te escolhe. Você, quando você forma, meu amigo, você é generalista. Ninguém espera, eu pelo menos não espero de alguém com 6 meses de formado que, francamente, vai conseguir emplacar os recursos que o Lucas emplaca lá nos tribunais superiores, cara. Essa é a exceção da exceção, a não ser que seja uma pessoa que já esteve num escritório muito grande, que atue com isso, mas se você vai, e é perfeitamente válido, tenho vários amigos que passaram exatamente por essa trajetória. Se você vai tentar empreender, se você vai tentar abrir o teu escritório, você vai ser um generalista. E pode ser que no meio do caminho surja, de repente você vai pegar aquela causa do cara e, poxa, deu problema na minha TV, é um problema de consumidor pequeno, fulano está se separando, é um divórcio.
Daqui a pouco, de repente, na hora que você vê, você faz uma ação legal, essa puxa outra, e de repente você está especializado naquela área. E aí sim você busca esse nicho. Foi até o que eu comentei com ela. Eu falei, Lara, o nome dela é Lara, da minha estagiária. Eu comentei, olha, a minha expectativa enquanto advogado, enquanto gestor, por exemplo, se chega um currículo na minha frente, se é um advogado recém-formado, que não tem especialização nenhuma, eu presumo justamente que ele está nessa etapa generalista, que ele ainda não tem aquela ética de trabalho, de escritório, que ele realmente tem que passar por uma fase grande de aprendizado. Agora, se chega um advogado que tem 2 especializações, uma em direito penal, outra um mestrado sanduíche na Universidade de Madrid em direito penal econômico, a minha expectativa em relação a ele é muito diferente. Isso, de vez em quando, não é que estou falando, gente, para não se especializar, é muito longe disso. Mas saibam que uma vez que você embarca, uma vez que você vai nesse caminho, e se você entra, né, de querer entrar em um outro escritório, coisa do tipo, isso vai ser levado em conta. Vão esperar mais de alguém que tem aquela especialidade naquela área e que, de vez em quando, não passou pelo que o Lucas colocou muito bem, que é a selva do dia a dia, que é totalmente diferente de quando a gente está estudando lá na nossa mesinha, lendo os nossos códigos bonitinhos de lei. O dia a dia é totalmente diferente, cara. Então, eu pessoalmente acho que, claro, procure se especializar. A afinidade é sim muito importante, mas nunca se esqueçam que o que molda o nosso pensamento é a nossa ação, e não o contrário. De vez em quando você começa a gostar de alguma área justamente porque você atua nela, tem sucesso nela e começa a dominá-la. Então, essa é a minha posição, que quem pode escolher é um felizardo, mas você provavelmente vai ser felizardo uma vez, se você persistir, você vai ser escolhido por uma área muito legal, muito rentável. Perfeito, Lucas, perfeito. E também acho interessante um ponto de vista para quem é aluno hoje, né? Para quem será, aqueles que serão os nossos futuros colegas, terem em mente que esse grau de especialidade às vezes não chega. Às vezes você não é só no começo da carreira, às vezes você vai advogar a vida inteira sem especializar numa área. E é normal, é natural, também não tem nada demais, não. Isso não é... O fato de se especializar numa área não é sinônimo de um grande sucesso, e nem o contrário, né? Então, entendam que o direito é assim, o direito tem essa oferta de áreas, né? E o profissional atua conforme ele se sente à vontade, porque ele precisa ter responsabilidade para atuar bem na área que ele se propõe a atuar, ou nas áreas que ele se propõe a atuar. E é interessante até que, mesmo que a gente esteja muito especializado, às vezes, em algum ramo do direito, mas que a gente tenha contato. Eu sempre falo isso para os meus estagiários, né? Tanto da procuradoria quanto do meu escritório, eu sempre tento passar isso para os estagiários, quanto tentava passar para os alunos também, que é importante terem em mente que, por mais que você se especialize, você tem que manter algum contato, que seja ler o material, eventualmente até atuar junto com algum colega em outra área, porque eventualmente a vida te exige que você atue numa área, uma situação que às vezes você não tem como sair fora. Um parente, um amigo que está te pedindo ali, pelo menos para acompanhar um outro colega, pelo menos para participar, né, junto de outro profissional. E eventualmente você precisa. Eventualmente aquela área sua ali acontece o esgotamento também, que isso pode acontecer, né? De você, às vezes, ter um decréscimo de demanda. Recentemente, no direito do trabalho, isso aconteceu um pouco, porque antes era um volume muito grande, um número muito grande de escritórios que lidavam com o direito do trabalho, a reforma trabalhista veio e diminuiu um pouco, né? Não é que a área não é atrativa, a área ainda é muito atrativa, mas diminuiu um pouco, assim, aquele excesso de demandas que tinha. E aí as pessoas estão tendo, muitos profissionais que lidavam só com direito do trabalho hoje estão tendo que lidar com outras áreas do direito também. Às vezes a vida te coloca, num momento ou no outro da sua vida profissional, você tem que atuar em alguma área, alguma outra área que não é aquela que você vocacionou. Mas o importante é fazer com gosto e com responsabilidade. Isso é o mais importante, né? É lógico que quando a gente chega num ponto da carreira que a gente pode escolher áreas para atuar, e eventualmente até clientes, né? Você pode até escolher, não quero advogar para esse cliente, porque o perfil dele não me agrada. Às vezes chega nesse nível de carreira, e é natural, porque é melhor você se abster de advogar com um cliente que você já vê que o perfil dele não te agrada,
porque senão você vai entrar em desentendimento com ele em algum momento do processo e vai ficar uma relação muito ruim, né? Então, isso acontece mesmo. Mas manter aí o olhar, pelo menos, voltado para as outras áreas do direito, ler a respeito, acompanhar o que está acontecendo, porque também acontece muito isso, né? Eu por exemplo, lido muito com direito eleitoral. É uma área muito específica do direito, né? E direito eleitoral acontece uma demanda muito grande de 2 em 2 anos, nos anos das eleições, né? Lido muito com o direito administrativo na área de improbidade administrativa, né? Que é uma área bem específica também, mas a improbidade administrativa requer que você tenha conhecimentos em diversas áreas do direito, né? Então, às vezes você vai invocar ali elementos de outros campos do direito, eventualmente. E assim por diante. Assim, em todas as áreas do direito, a gente busca elementos de outras áreas também. Então, é importante o advogado também não se fechar na caixinha, né? Um médico uma vez, um psiquiatra uma vez, disse para um paciente, é verdade, é um fato real, um amigo meu, ele estava tratando da mãe de um amigo meu, a senhora já estava bem senil, assim, e o amigo acompanhou a mãe dele lá na consulta, o psiquiatra disse assim para ela, ele perguntou alguma coisa lá, o psiquiatra falou, não, eu não sou médico mais não, eu só sou psiquiatra hoje, eu já não sei mais nada. Assim o advogado acaba ficando às vezes, né? Mas não sou mais advogado não, eu sou só com a área do direito tributário, sei lá. Mas, brincadeira, claro, mas é preciso ter a visão, você pode vocacionar, é natural, é até bom, é até saudável que você vocacione para um determinado campo, ou alguns campos, mas sem esquecer-se dos demais campos do direito, né? Essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, principalmente para os estudantes, para os acadêmicos. Só para dar uma última dica também sobre isso, pegando o gancho do Leonardo, é importante também, na hora que a gente vai olhar, se a pessoa tem o privilégio, como o Lucas estava falando, se a pessoa tem o privilégio de poder escolher, uma coisa que eu acho muito importante, porque eu vivenciei na minha vida, é saber o contexto que ela vai se inserir quando ela decidir advogar em determinado setor. Então, vou dar um exemplo aqui, um exemplo que aconteceu comigo. Cheguei no escritório, meu último estágio antes de eu me formar, e, o advogado era bom, né? Fazia audiência bem, fazia petições bem, recursos e tal. Só que ele odiava o contato com o cliente. Ele era advogado de sindicato. Como é que ele odeia o contato com o cliente? Então, não dá. Eu adoro família e sucessões, mas eu começo a chorar na hora que um casal briga. Você entende? Então, a pessoa ela tem que olhar, ela tem que ter um pouco, o mínimo que seja, claro que não dá para você prever tudo, mas ela tem que ter um mínimo de previsão de aonde ela vai estar pisando, né? Então, isso também é importante, porque às vezes ela fala assim, na hora, como o Lucas falou, na hora que você está lá com o seu códigozinho estudando na mesinha, aquela área do direito é linda, apaixonante, maravilhosa. Na hora que você vai aplicar aquilo ali, você simplesmente não consegue, você trava, você odeia, você se sente super mal, enfim, você não dá conta. Então, isso é importante na hora de você escolher a área de atuação, se você for advogado. Essa é a dica que eu dou aí para os estudantes também, assim como o Leonardo falou. Não, eu não estou falando por mim isso, eu estou falando, se para a pessoa for melhor ter sossego, beleza, então ela vai escolher outra coisa. Meu amigo, eu não gosto do sossego, Lucas trabalha com bancário também. Lucas, a gente tem sossego? Não tem sossego. Isso é verdade, mas o que eu falo, quando tem cliente meu que fala, eu quero ter a liberdade de mandar mensagem domingo, 7h30 da manhã e ter alguém para me responder, que eu falo, meu amigo, o desassossego custa caro, os honorários ficam mais caros. Alguns clientes é fato, viu? Alguns clientes a gente já conhece, cobra uma taxa de aborrecimento. A taxa é final de semana, né? Porque os clientes precisam ter essa visão, né? De que eventualmente você tem que trabalhar, e não raras vezes, no sábado, domingo, feriado, né? Eu já fui despachar com a juíza no Dia das Mães. Então, assim, né, você vê que situação, né, inusitada. Mas acontece, eventualmente você precisa. Então, você se dispõe a isso quando você está no direito, né, na advocacia. Mas o cliente tem que entender que se o caso dele não é esse, não há essa urgência, ele tem que respeitar o profissional também, né?
É uma relação formal, ainda que sejam amigos, mas naquele momento é uma relação formal. Então, você respeitar aí o advogado dele, porque não é essa hora da noite que ele vai responder uma dúvida sobre, né, um problema do processo, a não ser que já estejam previamente combinados, né? Às vezes o cliente não pode em outro horário, aquele momento que ele pode, beleza, ótimo, que é combinado, tudo bem. Mas não dá para você estar lá sábado à noite bebendo vinho, né, no seu colega aí. Aí é dia de semana mesmo. E aí, de repente, o sujeito fala, como é que está o andamento do meu processo? Né? Tipo, 2 horas da manhã, caraca, não consigo dormir pensando nesse processo. Calma aí, deixa eu ligar pro meu advogado aqui. Tipo... Mas em tempos, em tempos de PJE, que é o processo judicial eletrônico, a gente já tem uma desculpa muito boa, né, doutores? Deixei meu certificado no escritório. Putz. Já vamos lançar aqui, vamos usar o espaço aqui do Fala Profissa para lançar a campanha. Seu advogado não precisa ser seu amigo, mas tente ser amigo do seu advogado. Se você não vai mandar mensagem pro seu amigo 3 da manhã de um sábado, porque você viu lá, meu Deus do céu, o que significa processo concluso? Não manda pro teu advogado, não. Deixa pra segunda, não vai mudar, né? Não vai mudar, tipo... Segunda-feira, você não perdeu o processo, fica tranquilo. Vai estar do mesmo jeito, vocês podem esclarecer da mesma forma, né? O advogado, vocês podem não acreditar, mas o advogado também é gente, é ser humano. De vez em quando a gente dorme, gente. Eu sei que é difícil acreditar nisso, mas o advogado é um ser humano também. Né? Mas assim... Meu amigo, eu jogo bola com os meus clientes. O meu hall de clientes, o meu time tem uns 8 clientes, cara. Não dá para fazer nada. Não dá para fazer preleção, não dá para fazer nada. Os caras já viram assim, Lucas, bom jogo. Mas e o meu processo? Se jogar direitinho, no final te explico. Exatamente. Vai lá e mete 2 gols que a gente conversa. Show de bola. E aí, assim, eu não gosto de ler muito, não. A advocacia é um lugar pra mim? Ixi. Quem vai ser o sincerão? Eu deixo pra vocês. Eu só gosto de pegar a bola aqui canto, só. Não. Eu responderia não. Eu responderia... Olha, Leonardo, já que o Lucas deixou pra gente, eu falo. Não. Apoiado. Advocacia... Você tem que ler, cara. Não tem jeito. Você tem que ler. Toda profissão, vamos ser claros aqui, não é também por 7 cabeças, não. Toda profissão. Como é que um médico não lê a respeito da profissão dele? Então, como é que ele vai se atualizar se ele não lê a respeito? Não tem ortografia. Como é que o engenheiro, como é que ele não lê? Um professor, como é que ele não lê para se aprimorar, para se atualizar? Então, o advogado também. Então não dá para ficar só nos videozinhos, nas videoaulas. Não, esquece. Meus colegas vão concordar. A gente adoraria dizer que também não é assim, é tranquilo. Não, tem que ler muito. Tem que ler muito porque na hora que você parar de estudar no sentido assim, que você terminar sua faculdade, tirar sua OAB, concluir seu curso, você vai ler muito mais. Que você vai passar o resto da sua vida lendo e escrevendo. Você só faz isso. Não faz mais nada. Você lê e escreve. E não se esqueçam também, os futuros advogados aí, que a leitura, ela tem que ser cultuada para o bom profissional do direito, não só leitura técnica. Né? Leitura... lúdica, né? Literatura em geral. Né? Leitura, as atualidades, né? Os jornais... Ainda que seja virtual, né? Hoje é claro, né? A busca pelos recursos é outra, é virtual, mas a leitura, literatura, que é uma leitura relaxante, né? Mas leitura é importante em todas as profissões, e não seria diferente no direito, não. No direito, a leitura também é muito importante. A gente lida essencialmente com leis, né? E é um dó quando você percebe gente achando que isso é ruim. Isso não é ruim. Eu tive um grande aluno orientando meu, fui orientador dele no TCC, que é cego. E o sujeito se sobressai, porque foi um dos melhores alunos que eu tive em tantos anos, né? Ministrando aulas, em 12 anos de magistério.
em curso superior de Direito, ele foi um dos melhores alunos que eu tive. Então, assim, pensa, se esse rapaz, cego, né, cumpria suas obrigações tranquilamente, com serenidade, sempre dedicado à leitura, e para ele é mais difícil? Claro que é. Não pelo aspecto físico, ele tinha programas e tudo, mas o acesso, né, o material, para ele é mais difícil ter acesso a esse material, infelizmente. É um país ainda muito desigual nesse sentido. E o mundo é muito desigual ainda, infelizmente. E aí ele superava essas dificuldades, buscava os seus acessos, dava o seu jeito. Né? Então, assim, e nós, todos os outros, né, temos que ter o mesmo pensamento, qualquer um, independente de qualquer fator que possa se colocar diante de nós, a gente tem que superar, tem que contornar. E se alguém não tem muito gosto por leitura, desenvolva o gosto. Não é para abandonar o direito, mas desenvolva o gosto. Mas se não der mesmo, fala que não tem jeito, aí eu não sei o que você vai fazer, meu filho. Não sei mesmo da sua vida. Tá no lugar errado. Porque se você for pular para outra... porque se for pular para outra profissão também, vai ter que ler também, né? Em regra tem que ler muito. A gente já bateu o papo com os músicos, cara. Claro. O sommelier, o Renaldo vai ler muito sobre vinho, né? Então, às vezes vai até advogar na área. É verdade que vai ler meio embaralhado as letrinhas, mas vai ler. Mas, ó. É só botar letra maior. Pois gente, é. Mas aí a gente volta no que o Leonardo tá falando sobre vocação. A gente tava falando que o direito é apaixonante. Claro, a gente tá puxando a sardinha pro nosso lado, mas é mesmo. É mesmo. E na hora que você tá lá na faculdade, que você começa a adentrar mesmo nas coisas, se o cara não gostava de ler e ele vocacionou, e ele apaixonou, ele empolgou, pode ter certeza, você vai perguntar para ele, ele vai te falar, eu não lia muito não, hoje eu sou um cavalo de leitura. É fato. É isso mesmo. É isso mesmo. E, cara, o pessoal, uma coisa que esquece muito, Lucas, Leonardo, não me deixam mentir sobre isso aqui que eu vou falar. É uma estatística triste, não só da nossa categoria, mas é porque a leitura ela é importante, acho que em qualquer ofício, em qualquer profissão. Mas para a gente é especialmente relevante porque a forma que a gente coloca... Uma vez eu vi um cara definindo advogar como a arte de argumentar. E a gente argumenta por meio da nossa escrita, meu amigo. E você, ao contrário do que as pessoas pensam, o ato de aprimorar a sua escrita passa muito, sim, por escrever, de fato, mas você só aprimora, e eu não estou falando só da gramática, eu estou falando do seu estilo, essa coisa toda, você só aprimora com muita leitura. Você só vai saber como que você gosta, como que é o teu estilo de leitura, se é um estilo mais direto, se você gosta da ordem direta, se você gosta de falar um negócio um pouquinho mais bonito, né? Aquele jeito meio que um juridiquês, ou se você gosta de algo mais objetivo, você só descobre isso lendo muito, meu amigo. E eu digo sim, e hoje eu falo assim, que uma falha sistêmica, a ponto de ser um aspecto de destaque dos profissionais de direito, é realmente o cuidado com a redação, cara. E eu não estou falando aqui de crase e hífen, não. Isso aqui eu já parei de achar que é um contrato que vem colocado nas peças, cara. O que eu estou falando é que, de vez em quando, você vê pessoas que têm não digo uma dificuldade, mas uma falta de hábito tão grande com a leitura que você vê aquelas coisas, separa sujeito e predicado com vírgula, sabe? A palavra com uma grafia absolutamente esquisita. Então, assim, nessa situação, a leitura também é o que te afia para o teu dia a dia. Né? Você não vai aprender a escrever do zero, você vai aprender a escrever absorvendo ali de boas fontes, cara. Então, também tem esse fundamento. E digo mais, hoje em dia, a situação é tão crítica a ponto de quem escreve bem, quem escreve legal, eu já ouvi falar essa situação de mais de um juiz, é um destaque. O juiz recebe aquela peça e fala, olha que peça legal, cara, tá bem escrita, não tem muito erro de português, não tem erro de português. Você tá à frente das outras pessoas exclusivamente pela tua escrita, cara. É fato. Eu tenho dó de alguns juízes, porque algumas petições são ininteligíveis, né? Dá para você entender, o sujeito começa escrevendo ali e você finaliza e fala assim, vou te dar um trabalho, porque você fala assim, o que ele está querendo? O que ele está querendo? É difícil para entender o que ele está querendo, ele não está conseguindo se expressar. Então,
tenho dó de alguns juízes. Eu já tive juízes que, até pela minha condição de professor, se abriam comigo e falavam. E juízes que são clientes também falam muito. Falam assim, tem que melhorar o pessoal, a qualidade em geral aí, as pessoas têm que se dedicar mesmo. Motive isso nos seus alunos, por favor, porque é difícil entender e cria um ranço, né? O sujeito pega aquele processo e fala assim, nossa, que coisa mal escrita, que petição horrível, né? Cria um ranço. Enquanto que o inverso também acontece. Nossa, que petição bem escrita, né? A petição que vem desse advogado ou desse escritório, tradicionalmente é uma petição bem escrita. E isso cria-se uma simpatia pela petição, pelo estilo do advogado ou do escritório, né? Às vezes isso até a própria banca adota estilo, e isso cria uma simpatia pela causa. Então, facilita a nossa vida, né? Isso não vai te fazer ganhar ou perder a causa, mas a simpatia conta, porque vai ser visto com muita atenção, né? Vai ser visto com uma melhor atenção o que você está pedindo ali. Se ele tiver que... eu acho assim, por exemplo, né? O Leonardo falou que professor, eu também sou professor. Às vezes você pega uma prova, tipo, tá mal escrita, você já fica aquela coisa, né? Tipo assim, cara, eu vou ter que ficar decifrando que... É tipo assim, não, né? É a sua chance de argumentar, né? É a chance de você falar para uma pessoa que você nunca conversou sobre aquele assunto, para você pedir uma coisa. Como é que... Perfeito. É a sua primeira chance, principalmente na petição inicial. E eu vou te falar, só contradizendo um pouquinho o que o Leonardo falou, a gente não vai ganhar ou perder. Já perdi uma ação por um não numa petição de 15 páginas. Uma palavra não, numa petição de 15 páginas, eu perdi a ação, consegui reverter no tribunal. Talvez o Lucas lembre, claro que não vai lembrar disso aí, mas é porque fiquei bem nervoso com isso aí. E tive que reverter em segunda instância por uma palavra. Eu perdi a ação toda. Então, a atenção na leitura e na escrita é a sua chance de realmente contar a sua história, contar a história do seu cliente, no caso, né? Contar a história do seu cliente e buscar aquilo que, se você aceitou a causa, é porque você acredita que aquilo é justo, né? Então, é a sua chance de buscar o que dizem ser justiça, né, do seu cliente. Então, é muito importante. E a escrita só vem, claro, que com a prática, como o Lucas falou, e com muita leitura. Muita leitura. E assim, puxando um pouco para vocês agora, né? Uma vez, vocês falaram que, por exemplo, juizado especial não precisa de advogado na petição inicial, né? E eu já vi, por exemplo, caso de chegar no juizado especial e as pessoas lá, às vezes, preferirem que você fale as coisas lá que você quer que tenha na petição inicial, do que você leve para eles arrumarem, né? Porque muitas vezes, tipo, tem que fazer tudo de novo. Porque é isso, né? A pessoa não tem aquele hábito da escrita, não sabe o jeito de colocar, sai botando tudo que quer, toda a ideia ali, uma atrás da outra, e por isso que eu puxei a questão dos professores, né? Tipo, uma vez eu tive uma situação dessa, o aluno escreveu um negócio e falei, cara, não, isso aqui você não tem, você tem coragem de escrever isso aqui pra mim, um aluno de graduação. Tipo assim, você vai dar aula, cara, você vai dar aula de química, como é que você me escreve isso aqui, cara? Tipo assim, complicado. A gente tá tendo a admissão aqui em rede nacional de que o Guilherme reprova quem escreve mal, hein, cara? Podem impugnar, se quiser, com esses bons advogados aí pra entrar com recurso. Caraca, acabei de defender a profissão, o cara já quer mais de mim, velho. Mas seus alunos vão precisar de advogado também. Senso de oportunidade. Não é que a gente entrou no ninho de cobra, a gente trouxe as cobras. Pô. Sim. Foi convidado um a um. Mas aí, beleza, a gente comentou um pouquinho de honorário, de valer a pena, não sei o quê, mas por que advogar? Apenas para ganhar dinheiro ou existe função social também? Ixi, muito. A gente advoga porque a gente não consegue viver sem advogar, para começar a conversa. Muito apaixonado, né? E a gente ganha dinheiro, o dinheiro é uma consequência. Isso aí eu estou falando não é com demagogia, não é com sinceridade. O dinheiro é consequência, os honorários são consequência de um bom trabalho, de uma carreira pautada com uma seriedade, numa
lisura, né, no proceder correto com o cliente, uma lealdade, né, nos critérios de ética. Não só com o cliente, né? Não só com o cliente, dentro do processo. Dentro do processo. Com o juiz, com o parte contrário, com o promotor, com os serventuários, com todos, né? O advogado, o pior, acho que um dos piores tipos de advogado é aquele cara que é visto como um sujeito desleal, como um sujeito antiético, porque ele é mal visto pelos colegas, ele é mal visto pelo juiz, pelo promotor, pelos serventuários, né? Por aqueles que lidam com o seu processo, que colocam o seu processo para andar, né? Para impulsionam o seu processo. Então, o sujeito tem que ter em mente que a advocacia a gente exerce, sim, por paixão, né? Eu brinquei aqui que é meio sacerdócio, que eu ouvi isso de um colega mais antigo aí, um dia falando isso, brincando com isso, é meio sacerdócio, é um voto, né? Então, a gente tem esse voto de vida, a gente advoga, porque, para começar, né? Porque somos irresignados, nós somos irresignados. Por isso somos advogados. Um colega engenheiro um dia me ensinou isso. Ele virou e falou assim, olha, a gente não é assim porque a nossa profissão é assim. A gente é dessa profissão porque a gente é assim. Então, se eu sou advogado, se nós aqui somos advogados, é porque somos irresignados, né? E a gente não aceita a injustiça passivamente, a gente quer que a justiça prevaleça, isso sem demagogia nenhuma. É claro que a gente tem as nossas contas para pagar, a família para sustentar, e a gente recebe, é justo recebermos honorários por isso, de preferência bons honorários, né? Então, é claro. Eu acho, você usou a expressão função social, né, Matheus? O Lucas está aí também, ele está na área trabalhista, eu continuo, né, eu coordeno a área trabalhista do escritório que eu tô, só que as causas vão diminuindo um pouquinho, e eu tenho ficado com o Tribunal Superior, né? E aí eu atuo muito no STJ e no TST. Mas eu passei aí quase 6 anos só na Justiça do Trabalho mesmo, bancário. E essa expressão, função social, ela é muito legal, cara, porque eu, sinceramente, eu me sinto dessa forma. Eu conheço advogado que fala assim, Lucas, é o que surgiu na minha carreira e eu tô fazendo. Eu tive chance de mudar, eu tive chance de fazer outra coisa, eu tive chance de não advogar. E, cara, a função social, e só acompanhando o Leonardo, sem demagogia de forma alguma, eu tenho contato direto com os meus clientes. Eu sempre advoguei assim, apesar de ainda poder considerar que eu tô aí uma carreira curta ainda, né? Eu tenho muito contato com os clientes. Então, essa função social, eu falo muito nesse sentido, que é você ver uma coisa, eu vejo muitas discrepâncias, né, na relação de emprego, por exemplo, a gente falando em relação de trabalho, né, e tem algumas coisas que a gente vê quando a gente consegue, e não necessariamente ganhar uma ação, sabe, mas a gente mostrar para o nosso cliente que aquilo está errado, e a gente vai buscar que aquilo seja revertido via ação judicial, que tem uma forma dele se ver ali pleno, isso aí, às vezes, os honorários não pagam. Isso aí é muito legal. O outro Lucas tá quase chorando ali já com a mensagem. Marejei, tô emocionadíssimo aqui, já tô... Todos nós. Assim, eu vou fazer uma grande ressalva aqui, porque eu tenho certeza que minha esposa vai escutar o podcast, e se eu ficar falando só de flores e tudo mais, ela fica falando, Lucas, não é você que fala que você não é idealista, essa coisa toda, e realmente, eu não sou zero idealista, porque eu acho que começa a beirar o cinismo, mas eu, de fato, sou muito pragmático, assim, eu realmente... eu não tenho muito, assim, como é que eu posso dizer? Eu não gosto muito daquela coisa muito aberta, muito etérea, mas, cara, é inegável no dia a dia o que o Lucas e o que o Leonardo colocaram, é inegável que o nosso dia a dia, quando vem o teu cliente com uma aflição, e tem vários tipos de aflições, de vez em quando tem um cliente que aquela ação para ele pode sim ser só dinheiro, tá? De repente não tem uma razão de justiça maior, pode ser só dinheiro, mas tem um cliente que ele tá agoniado, de vez em quando ele simplesmente ele não consegue de vez em quando nem expressar em palavra o que ele tá sentindo, o que ele quer e tudo mais. E quando você exerce esse papel
de dar a voz para o teu cliente, como eu disse, uma voz técnica, uma voz embasada e tudo mais, dentro do razoável, né? Porque nem sempre o cliente, também não é papel dele, nem sempre o cliente sabe a extensão do direito dele, se é mais ou se é menos, mas quando você cristaliza, realmente, você cristaliza isso numa peça, numa ação, nesse momento, realmente você tem uma função que vai além apenas do teu trabalho, vai além apenas dos seus honorários, tá? Nesse momento, ainda que em alguns casos mais, em outros menos, ainda que de repente seja uma coisa muito pontual, mas nesse momento, pelo menos esse é o meu sentir, a gente fez algo a mais. A gente realmente transcendeu um pouquinho ali daquele limite, a gente trouxe, a gente se aproximou um caminho, um passinho além, rumo àquilo ali que a gente chama de justiça, que é tão difícil de definir, mas felizmente eu gosto de pensar que a gente faz um pouquinho disso todo dia no nosso trabalho. Ótima ressalva, Lucas, assina embaixo, tá? Apesar de eu ser só flores, como você falou, assino a ressalva. Assina embaixo. Aí, Carol, falei, viu? Não vai ficar me zoando falando que eu tô de mimimi não, Carol. Eu tô avisando logo aqui que Assina embaixo. Essa ressalva é muito importante, inclusive, para a gente ser pragmático quando precisa ser pragmático, igual o Lucas falou. Dá para ser as duas coisas, dá para você ser pragmático e dá para você, às vezes, enxergar umas flores. Tem que ser pragmático muitas vezes mesmo. E o que eu consigo fazer apenas com diploma de direito? Preciso da OAB? Eita ferro! Já tô avisando que vai dar divergência aqui, que já veio a posição do Leonardo, hein? Olha, para atuar, quando você não precisa de constituição, quando você precisa de constituir advogado, para algumas esferas, precisa ser habilitado na OAB, precisa ter passado no exame de ordem. Sem o exame de ordem, sem ter passado lá, ter feito os pontos mínimos e ganhado a sua carteirinha, você não consegue fazer vários tipos de ação judicial. Vários. Você pode, como bacharel em direito, você pode exercer algumas profissões, né? Por exemplo, você pode, tem estados ainda que não exigem aprovação na OAB, por exemplo, para concursos, não existe prática da advocacia, para concursos como, por exemplo, delegado de polícia, né? Mas está diminuindo, os estados todos têm buscado nos concursos exigir aí uma prática jurídica na advocacia, alguns anos na advocacia. Eu acho salutar, porque você lida como qualquer autoridade que você for, qualquer autoridade no campo do direito, você lida com advogado. Então, nada mais justo que você conheça o outro lado do balcão, né? Que você conheça o que é o sofrimento do advogado ali para lutar pelo direito do cliente dele, para você respeitar esse profissional e esse cliente, acima de tudo, né? Está dependendo desse profissional, esse direito desse cliente. Então, assim, em regra, né, você pode também ser professor só sendo bacharel em direito, você pode dar aula em curso jurídico, você não precisa ser advogado. Mas é claro que a carteira do OAB, ela te abre um campo muito maior, né? Inclusive para concursos, como eu disse, que exigem, em sua grande maioria, a prática jurídica. E mesmo para o magistério, né? Eu acho que, como professor, o professor se torna mais completo quando ele tem, pelo menos, alguma vivência prática, ainda que não seja a principal vocação dele, né? Ainda que ele atue muito pouco na advocacia, né? Se dedique muito à carreira acadêmica, mas eu acho que um pouco de exercício da advocacia ajuda bastante até na hora de exemplificar em sala de aula. Os alunos entendem melhor, assim, acaba ficando mais didático. Então, a habilitação na OAB é de suma importância, assim, né? Bastante importante. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, dentro da estrutura de um escritório de advocacia, dia desses eu vi que estavam tentando regulamentar um curso técnico jurídico, né? Eu não sei, Lucas, Leonardo, se souberem melhor do que eu aí, fala. Eu parei de acompanhar, eu só vi que tinha sido proposto, mas até onde eu sei não chegou a ser implementado. Eu não lembro de passar mesmo, não lembro de continuar a coisa, não. Mas basicamente a ideia seria efetivamente ter um curso um pouquinho mais curtinho, voltado para a formação, por exemplo, de um assistente jurídico, de algo próximo do que a gente fala de paralegal, que é uma figura que é muito comum. Quem já assistiu aqueles seriados de direito lá dos Estados Unidos, Suits, até Billions mesmo, essa coisa toda, costuma ter essa figura, o cara que não é um advogado porque não passou no exame da ordem ainda. E alguns escritórios adotam sim essa estrutura de contratar alguém ali como assistente jurídico. Mas aqui no Brasil, especificamente, eu falo aqui pelos escritórios que eu conheço, pelos colegas e tudo mais,
não existe propriamente uma estrutura, um encarreiramento dentro de um escritório de advocacia, por exemplo, para o assistente jurídico ou para o paralegal. A expectativa é que ele, estando nessa condição, ele está paralegal, mas a ideia é que ele vire advogado. A partir dali que o jogo começa. Então, certamente, é um pré-requisito não apenas legal, mas também do ponto de vista das empresas, do que elas procuram nos profissionais. A expectativa, na verdade, o pressuposto para você concorrer a qualquer coisa desse nível é, sim, ter passado no AB. Só o cara que realmente, enfim, for realmente mudar completamente de vida, aí eu sempre... Aí eu falo assim, nem se importe com a AB. Agora, para qualquer outra coisa, como o Leonardo está falando, qualquer tipo de concurso, né, para virar serventuário de algum tribunal, qualquer órgão público, enfim, continue, porque mesmo que não seja para requisito, conta lá depois para não sei o quê, dos títulos. Então, acaba dando um ponto para ele, entendeu? Então, fez, completa, termina, passa pela linha de chegada. Né? A não ser que você queira realmente mudar de vida. Pô, o cara vai ser surfista na Austrália. Beleza, fez o curso, bacharel, aí não faz, não. Precisa, não. Pode ser advogado especialista em surfistas, cara. Olha aí, deve ter isso também, cara. Para ser advogado, é obrigatório o uso de terno ou só a boa comunicação básica? Infelizmente. Eu acho importante, assim, acho importante. Eu sou um cara, assim, não muito formal, não, por isso que eu até brinquei aí. No começo até dispensava o Guilherme pro doutor, né? Tira o doutor que a gente fica mais à vontade. Mas o terno, na hora do exercício da profissão, acho importante porque eu ainda sou bem aquele discurso mais conservador, mas nesse caso eu adoto esse discurso conservador, porque eu acho que isso demonstra ali a solenidade do momento, né? O terno, ele demonstra a solenidade. Então, para mim, na minha opinião, é uma veste adequada para a solenidade do momento da lida forense, da audiência, ou a toga, né? Conforme o caso, né? Da atuação do tribunal do júri, ou na hora de fazer uma sustentação oral no tribunal, como é o caso do Lucas aí, que tem esse hábito de atuar, né? Que tem essa especialidade de atuar nos tribunais. Então, são simbologias importantes, né? E também demonstra o respeito ali pela solenidade do momento. O que não importa, por exemplo, nesse momento aqui de descontração, nós estamos aqui à noite, em casa, né? Não estou no escritório, estou em casa, eu estou aqui de camiseta, bermuda, chinelo, não tem problema, né? Mas na hora de estar no fórum, eu não estarei de camiseta, bermuda, chinelo, estarei de terno, gravata. É a solenidade do momento. Então, tem a sua importância. Não é para demonstrar arrogância, longe disso. Até porque é muito desconfortável, principalmente na época do calor, né? Acaba ficando muito desconfortável. Veio daí o meu infelizmente, porque Brasília e terno é um negócio que não combina. Bicho, eu tô falando de Recife, tem gente que trabalha no Rio com isso. Cara, podia meter pelo menos uma bermuda social. Mas tá de bermuda. Deve ser engraçado aí a ideia, mas é uma ideia. Tem alguns advogados cariocas, teve uma época que estavam defendendo uma moda lá de usarem sandálias, né? Pelo menos para atenuar um pouquinho o calor e tal. Eu acho importante, conforme eu disse, pela solenidade, do momento, como eu disse. Eu acho que tem momento para tudo. Do mesmo jeito que você tem vestes adequadas para uma situação, você tem para outra. E a gente se adequa, né? Sofrendo, suando, mas adequa. Senão daqui a pouco nadar de terno deve ser uma loucura. Né? Senão daqui a pouco vai ser aquela roupa de high school americano, né? Aquele shortinho, aquela tinha tipo um terno e gravatinha, né? Eu acho que acostuma bem rápido mesmo também. Acostuma bem rápido. E assim, gente, do mesmo jeito que você adota a linguagem formal na hora de escrever uma petição, ou na hora de se dirigir, né, um colega, ao juiz, ou quem for, no exercício da profissão, ou contrata com o cliente mesmo, né? Quando você está lá no seu escritório, prestando a consultoria ao cliente ali, você adota a linguagem formal, o terno também é uma veste formal, né? Então, tudo tem seu momento. Naquele momento,
Cabe, o Lucas acabou de colocar a foto dele ali com o terno para exemplificar. A comunicação, como o Leonardo estava iniciando aí, a comunicação é importantíssima também, não basta colocar o terno, né? Tem que saber as palavras, tem que ser colocadas na hora certa. A gente não pode, apesar de virar nossa casa o tribunal, que a gente passa mais tempo no tribunal muitas vezes do que em casa, essa que é a grande verdade. Principalmente quem é estagiário do escritório, o Lucas tá aí para a gente não tá na nossa casa, né? E a gente é importante, falando para os estudantes de novo, né? Voltando às dicas para os alunos, uma das coisas para se atentar: entrei no escritório, vou para o tribunal, vou acompanhando um advogado. Preste atenção na forma como ele se dirige a cada uma das pessoas, como ele se dirige na hora de uma sustentação oral, como ele se dirige na hora de uma audiência, porque isso aí, você aprendendo isso, já te dá segurança para falar, porque se você não sabe isso, na hora que você vai pedir um negócio pro juiz, você já gaguejou. Aí já era. Aí você já perdeu o que você ia falar. E, por favor, evitem as gírias no momento ali da formalidade, né? A gíria a gente fala no dia a dia, tranquilo. Eu também falo muita gíria, mas no exercício da profissão, evitem, porque, como eu disse, é preciso saber como se apresentar, até para você mesmo se colocar com segurança, conforme você muito bem observou, né? Então, é preciso, tem momentos e momentos, como eu disse. Tem o momento do terno, tem o momento da formalidade, da linguagem escrita, da linguagem falada. E é assim, né? O direito é assim mesmo. E eu particularmente divido no meu escritório em dois momentos muito específicos. Justamente o momento da solenidade, que o Leonardo colocou muito bem, e o momento do dia a dia. Eu, pessoalmente, adoto no meu escritório, coloquei esse estilo de vestimenta. Na época que eu era estagiário não era assim. Depois, né, quando a gente vai crescendo um pouquinho, que você se dá um pouquinho mais de liberdade. Virou dono, né? Por aí. Agora ele que manda, ele que decide, ele coloca as regras dele. Meu escritório, minhas regras. Até onde o sol toca é sua terra. Tipo isso. Mas, cara, eu defino assim, então, no dia a dia do escritório, a gente adota um estilo de vestimenta formal, mas a gente, assim, se não vai ter... Hoje em dia, como os processos são eletrônicos, reduziu muito as nossas idas para tribunal. Não é todo dia que a gente vai. Costuma ser 2, 3 vezes ali na semana. Mas, no dia a dia do escritório, ok, não tem problema você, de repente, estar usando uma camisa social e tudo mais. Camiseta polo, se você entender que é adequado, beleza. Vai do dia a dia da tua instituição. Agora, o que as pessoas têm que observar, que eu, pessoalmente, é como eu me... E eu sou um rebelde. Por mim, eu ia falar, cara, por que a gente não pode ir de chinelão e regata pro tribunal e tudo mais? E o motivo é muito simples, cara. A gente, quando a gente está no tribunal, a gente não está representando o nosso direito. Não é o Lucas Santos, não é o Lucas Baceiro, não é o Leonardo que, quando estão no tribunal, não é o direito deles que está em jogo. É o direito do Matheus, é o direito do Guilherme. E se eu calhar de cair em um juiz, por exemplo, que seja super conservador, que nem sequer olhe na cara de um advogado, que não está de gravata, terno fechado... Aquele que a gente conhece aqui em Brasília, né, Lucas? Aqueles, né? Aqueles, mas se você der o azar de cair no juiz, vamos supor que vocês precisam de uma medida super importante, super urgente. E, cara, convenhamos, o juiz é ser humano também. O cara, ele é sim influenciado, se não é só a parte técnica, ele é influenciado sim pelas outras coisas. Pode ser que ele esteja cansado no dia, como eu disse, pode ser que ele dê mais apreço para uma petição bem escrita que uma petição mal escrita. E se chegar um advogado que para ele tá mal vestido, que para ele é dessa molecada nova aí, que só tá desrespeitando o negócio, e aí, vai que o Matheus, vai que o Guilherme deixa de ter o direito deles garantido só porque eu tava sem gravata? Só porque, de repente, hoje eu vou aqui com só um sapatênis, uma camiseta polo, alguma coisa do tipo. Eu não posso, só de existir esse risco, é uma irresponsabilidade minha submeter um cliente a um risco que não é dele, é um ônus meu. Então, por mais que eu discorde, por mais que eu tenha, assim, essa pauta da gente flexibilizar e tudo mais, mas é uma pauta. Eu nunca vou trazer isso para dentro de um processo. Não devo, não posso. Seria, assim, absolutamente desarrazoável fazê-lo.
Isso é uma grande verdade. Às vezes no dia a dia, eu na procuradoria mesmo uso muito camiseta polo, sapatênis, calça jeans, mas vamos ao fórum, vamos para uma audiência. Beleza, cadê o terno, né? Vamos colocar o terno. E isso é importante, saber diferenciar os momentos. Então, não que a gente seja excessivamente formal, não é isso. Nós estamos colocando aqui até o contrário, em alguns momentos a gente até é muito informal, mas, conforme todos fizeram suas colocações, mas na hora de que se exige formalidade, ela tem que ser, assim, apresentada, assim, cumprida. Tribunal do Júri, o pessoal fala muito, por quê? Tem inclusive juiz, conheço juiz que fala assim, mas é desnecessária a beca, por exemplo, né? No Tribunal do Júri. Olha, não é desnecessário, é uma simbologia importante, por exemplo, para quem não conhece, para quem for entrar no curso de Direito, que estiver aqui acompanhando o programa, né? Ou que já estiver no início do curso de Direito, para entender bem, é importante, é uma simbologia porque todos ali estão em condição de igualdade, essa é a simbologia. Então, todos estão de beca, o juiz, os jurados, o promotor de justiça, o advogado de defesa, né, o defensor, todos de beca. Por quê? Justamente para demonstrar ali uma igualdade, né, simbolizar uma igualdade. Então, essa simbologia faz parte do direito. E na audiência, o terno e gravata, né, ou uma vestimenta mais social, no caso das mulheres também, né. Então, ainda que não seja o terninho, mas outras vestes mais também formais, mais clássicas, por assim dizer, importante, porque isso faz parte da simbologia, assim, em razão da solenidade, não é por arrogância, repito, né? E o juiz também que exige isso, eu tenho certeza que não exige, não é por arrogância, não. Exige por achar importante essa simbologia, esse significado demonstrado pela roupa ali, pela formalidade, pela solenidade do ato. A gente vai num casamento de terno, né? Então, por exemplo, a gente vai na audiência de terno também, que é um ato solene. E os atos solenes exigem uma veste solene, né? Conforme o respeito, demonstrar, deixar muito evidente ali o respeito pelo direito das partes, como você bem colocou, Lulu. É isso mesmo. E um último comentário bem rapidinho aqui é que o fato, gente, de ser formal, da gente ter que cumprir essa formalidade, não quer dizer que o teu dia a dia, do teu desempenhar da sua atividade, você precisa ser enfadonho, você precisa ser um robô que fala tudo assim, não sei o quê. Cara, isso é pedir para não ser escutado, né? Como o Leonardo colocou bem, você não vai usar gíria, mas se você está fazendo, por exemplo, uma sustentação oral, está explicando o teu caso para um juiz, conta a sua história como você gostaria que fosse contada, sabe? Ensaie, mas não ensaie de forma a ficar robótica, automática. Dentro dessa formalidade, os melhores advogados que eu conheço nesse aspecto de comunicação, e eu digo isso porque eu e o Lucas, a gente estava pessoalmente lá toda semana lá no tribunal, então a gente acompanhava desde o advogado que era bom pra caramba falando lá da tribuna, até o advogado que, meu Deus do céu, parecia que tinha tomado um susto, caído lá de paraquedas. É porque o cara muito bom, ele dentro da formalidade, ele coloca um sorriso na história, ele faz o que a gente chama de um storytelling, ele tem uma narrativa, ele não entra só na parte técnica. Então, apesar de ser um ambiente formal, não precisa ser um ambiente absolutamente sisudo. Pelo contrário, eu até diria que hoje os advogados que se destacam nisso são advogados que são muito bons em se conectar. Mas isso é porque justamente o advogado se sente à vontade, né? Então ele não é sisudo porque justamente ele está à vontade no exercício ali da profissão. É justamente por isso mesmo. O importante é ser didático mesmo, né? E a didática passa tanto pela linguagem formal, mas sem, como você disse, não sendo um robozinho ali, né? Falando com naturalidade, né? Mas também passa a didática justamente por essa espontaneidade. Então, é importante conciliar as duas coisas, né? Mas sem as gírias a gente coloca sempre no dia a dia, perfeito, mas a gente evita na hora do exercício da profissão. E também, assim como na hora de escrever informalmente, a gente também adota uma certa linguagem, na hora de escrever formalmente, na hora do peticionamento é diferente. Às vezes tem gente até que estranha, né? Já teve gente que chegou para mim e falou assim, mas que engraçado, né? Você escrevendo assim na petição. Eu falei, não, porque você nunca teve a oportunidade de ver, você está vendo agora, né?
gente que me conhecia no dia a dia não tinha visto uma petição. Às vezes a gente... Mas é importante essa didática, não é ser arrogante, não é ser... não é tentar demonstrar falsa erudição, né? Nada disso. É ser didático mesmo, ser espontâneo, como você diz, colocar um sorriso ali, né? Colocar um ar descontraído, sim, né? Mas a descontração dentro dos seus limites. Ela dentro é muito da importante. Técnica e da formalidade Perfeita. necessária, né, Leonardo? Isso, exatamente, E perfeito. uma coisa que é legal de falar também é que ficar sempre atento, a gente falando aí pro pessoal para responder essa pergunta, ficar sempre atento é o seguinte: quando a gente está numa audiência, atuando, né, numa audiência, na sustentação oral, a gente sempre lembrar que a gente não está batendo boca, não é quem fala mais alto, não é quem fala mais grosso, não é quem fala mais bonito e nem quem fala mais. Vai aprender na atuação que você vai ter sua hora de falar, você vai ter seu tempo, o outro vai ter o mesmo tempo, vai ter as mesmas oportunidades e você as mesmas. Então, a forma que o diálogo é feito, ou numa audiência, ou numa sustentação oral, ou via petição, esse diálogo é equânime, né? Então, todos teremos a mesma oportunidade, então não precisa ficar levantando o dedinho, ninguém precisa, não. E sempre muito bem colocado, sempre respeitando muito também os outros partícipes, né, do processo. Porque a gente, para defender o direito do cliente, a gente não precisa ofender ninguém, não. Então, a gente precisa sempre ter esse respeito pelos outros, pela outra parte, pelo outro advogado, né, pelo juiz, pelo promotor, pelo serventuário, assim por diante. Porque a gente, para exigir o respeito, e a gente tem que exigir, né, é necessário, é uma obrigação nossa. Eu falo que é uma obrigação porque o cliente conta com você. Então você não pode se dar o luxo nem de ser desrespeitado e ficar quieto. Você não pode aceitar isso. Porque em nome do seu cliente você não pode. Mas para exigir o respeito você tem que saber ser respeitoso também. Então por isso que a gente está colocando isso tudo que nós falamos aqui, desde as vestes até a palavra escrita ou a palavra falada, é porque tem que ter respeito, tem que ter elegância para tratar do direito, né? Para tratar com a justiça. Juridiquês às vezes pode parecer difícil, mas ele tem um motivo, né? Dá para simplificar também. Só uma posição, tá? O juridiquês, uma coisa é o jargão. O jargão é técnico, qualquer área tem. O juridiquês pelo juridiquês, meter latim, aí é uma posição minha, tá? Cara, nossa senhora, teve numa seleção de estagiário, teve gente que colocou em uma redação de uma página, colocou, eu contei, acho que foi tipo 17 termos em latim. Eu falo, pelo amor de Deus, amigo. Nossa. Eu nem sei. O estagiário sabia mais do que a gente sabe hoje, Lucas, de latim. De longe. Então, assim, o jargão é técnico, tá? E aí, tudo bem. Mas ele sabia mesmo, ele foi chutando. Eu não sei. Exato. Eu não sei se eu sei 17 expressões, viu? Não. Pois é, por isso que eu fiquei na dúvida aqui. O motivo é muito simples de eu não saber. Pergunto se ele foi contratado. Não foi. Porque não dá, gente. Hoje em dia, cara... Gente, e passou esse tempo de escrever um rio, de uma peça de 80 páginas e tudo mais. Eu falo que o meu sonho dourado aqui em casa... Vocês já viram aquele meme, assim, que mostra a esposa pensando assim, tipo... Nossa, será que ele tá pensando em mim? Aí mostra o cara e o cara tá viajando na maionese, pensando em outra parada. Eu penso assim, a Carol pra mim, nossa, será que ele tá pensando em mim? E eu penso, tô eu assim, tomando um cafezinho, falando... Cara, será que eu consigo fazer uma petição de uma página só? Esse é meu sonho dourado, cara. Nossa, o estagiário, o advogado que escreveu uma página só, acho que a parte adversa, eu perdi o caso. Esse cara é bom. Voltando no começo do nosso papo aqui, eu acho muito importante, eu assino embaixo o que o Lucas está falando, porque eu acho muito importante que a gente descomplique o máximo possível sem perder as palavras exatas, sem perder a precisão, entende? Então, é uma arte, de fato, porque a gente vai trabalhar com juridiquês e dentro da nossa casa a gente está falando gíria. Então, eu vou me afastar da gíria
e muitas vezes eu vou descomplicar o juridiquês. O juridiquês existe, muitas vezes ele é necessário, mas muitas vezes eu quero dizer uma palavra e eu quero falar isso na minha conversa com o cliente e eu não quero afastar o meu cliente, eu quero aproximá-lo. Caraca, isso é o mais importante. Olha só, o jeito que a gente termina isso aqui, esse primeiro bloco aqui, perfeito. Bom, pessoal, muito bem. Agora a gente chegando naquele momento que todo mundo espera por conta das perguntas que vocês mandaram lá no nosso box do Instagram. Mas vocês só terão essas respostas no próximo episódio.